Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer aos que sempre estão aqui com a gente. Eu sou Juliana Moraes, trabalho com medicina integrativa, sou coordenadora aqui da Qualivetes. Nós somos uma equipe, nós atendemos em domicílios, em clínicas, com o objetivo de sempre trazer o melhor para o animal, independente da fase da vida em que ele esteja. Nosso objetivo é sempre tratar com medicina integrativa, tornar a terapia o mais natural possível, porém sem esquecer que se tratam de terapias complementares. Então, como o próprio nome já diz, a gente tenta complementar algo que já vem sendo feito. Hoje a gente vai receber a doutora Maiara, ela já entrou aqui, vou chamar ela, e nós vamos falar um pouquinho sobre FeLV, sobre o mundo dos felinos e sobre essa patologia. Hoje o papo é um pouco mais técnico, mas as perguntas vão ser feitas no final, então fiquem aí ou mandem na caixinha aqui que eu já recebo e já faço para a doutora. E vou lembrar vocês de que esse coraçãozinho, quando apertado, vocês clicam e o Instagram entende que o nosso conteúdo é legal, que o nosso conteúdo merece ser entregue para mais pessoas e dessa forma o nosso trabalho ele se torna mais assertivo, ele chega a mais pessoas, então cliquem muito no coraçãozinho. Tem um aviãozinho também aqui embaixo. Esse aviãozinho você envia para as pessoas para quem você julga que esse conteúdo é relevante. Então, alguém que tenha um gatinho, alguém que você já ouviu falando sobre a FeLV, então envia aí para quem você acha que pode ser bom. Pergunta, gente, perguntem, porque isso é sempre legal. A sua dúvida pode ser dúvida de outros tutores ou até mesmo de outros colegas também, tá bom? Então, vou chamar a doutora aqui para a gente dividir essa tela. Então, deixa eu te mandar aqui. Não acredito que tenha ido, Mai. Foi. Tudo Tá me bem? ouvindo Boa bem? noite. Tô sim, tudo certo. Ah, ótimo, perfeito. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí, pronto. Boa noite, Eu tudo deixei essa certo? aqui apagadinha porque tem uma luz aqui em cima que tava bem refletindo no meu rosto, então eu vou deixar essa aqui no fundo apagada, mas dá pra Ah, mas enxergar bem, né? não, super. E tá legal. Tá um pouquinho mais escura a imagem, mas tá dando para te ver. Ah, então Gente, eu ótimo. desativei as perguntas só para a gente conseguir, nesses primeiros 45 minutinhos, focar no assunto da FeLV. É um assunto pesado, né? Um assunto mais técnico, então a gente vai tentar falar o mais simples possível para que todas as pessoas entendam como acontece transmissão. É de assunto para todos os gateiros aí de plantão e para muitos colegas também saber mais do assunto. Então, Maiara, primeiramente te agradecer por estar aqui com a gente. Imagina. Quinta-feira à noite, já faz muito tempo que Sim. a gente vem entrando em Sim, contato com você, te convidando e falando, vem para cá falar de gato com a gente. Então, teve um monte de coisa. Então, obrigada por não ter desistido, viu? Obrigada de verdade imagina. por estar aqui com a gente. E eu vou seguir algumas perguntinhas que nós tínhamos combinado antes, mas eu sei que vão surgindo outras. A ideia é um bate-papo mais leve possível. E quero Uhum. te convidar para a gente iniciar esse bate-papo com você se apresentando. Quem é você, Mai? Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Realmente foi difícil conciliar essa agenda e dar tudo certo. Cada hora era uma coisa. Teve o Cat Congress nesse meio do caminho que eu tava pirando mês passado, mas deu tudo certo. O evento foi incrível. Enfim, mas no final deu tudo certo. Vou lá para me apresentar um pouquinho para vocês. Eu me formei pela Universidade Anhembi Morumbi. Fiz pós-graduação em medicina felina pela Trivete. Trabalhei na Adote um Gatinho, né? A Adote é bem conhecida aqui, principalmente na região de São Paulo. Eu trabalhei lá de 2017 até o ano passado. Atualmente, eu sou especialista em felinos em 3 clínicas, né? Na Gatolândia, na Eureka Pet e na Patinha de São Francisco. E faço atendimento volante em São Paulo, no ABC. Ou seja, trabalho muito. Não paro, vou para todo quanto é canto. Faço parte da equipe da Trivete também, que a gente realiza cursos de medicina felina e o Cat Congress. Então, assim, é muita responsabilidade. Por isso que é sempre difícil conciliar a agenda, mas eu falo, gente, juro que não é uma vontade. E às vezes eu tento ainda pegar um espacinho, às vezes quando eu tô de folga para descansar, mas no final deu tudo certo. E Não, hoje a gente vai olha, fazer esse bate-papo. descansar para veterinário, isso não existe. Quando a gente É, faz, a gente é culpada. Então, já esquece esse negócio, já esquece. sim. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui o volume aqui para mim no meu microfone. Espera só um pouquinho. Pronto, agora ficou melhor.
Então tá bom. Maiara, então hoje a gente vai falar de FeLV, vamos tentar simplificar o máximo possível e para quem nem faz ideia do que seja, Sim, o que é essa sigla, né? O que que significa? Queria que você falasse um sim. pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu vou tentar ser o menos técnica possível. Em alguns momentos eu vou ter que explicar um pouquinho mais técnico, mas eu já depois explico de maneira que para todo mundo entender, tá? Esse vírus, às vezes eu vou ficar olhando pro lado por causa da luz, senão a luz fica batendo toda hora no meu olho. Mas vamos lá. O vírus da leucemia felina, que é a FeLV, tá? Ela é diferente do vírus da imunodeficiência, que é a FIV, então são vírus diferentes. A gente ainda vai falar ainda no meio do caminho, não tem como falar de uma e não falar da outra. É, mas, assim, é importante para a gente entender, e, assim, até foi um assunto que eu quis muito conversar com vocês, porque eu tenho atendido cada vez mais casos, né, de leucemia, e é uma doença muito grave, tá? Ele é um vírus envelopado, o que que é isso, né? Ele é um vírus que ele tem uma camadinha de lipídio, na composição, ele é da família dos gamavírus, dos retrovírus, e ele pode ser facilmente eliminado do ambiente, tá? Só que ele é altamente contagioso, e é aí que tá o problema. Por ele ser altamente contagioso, a gente tem visto cada vez mais números de casos de FeLV, né? A gente vai falar um pouquinho do cenário, como é que tá atualmente aqui no Brasil, mas por ele ser altamente contagioso, a gente acaba tendo cada vez mais casos, né? Mas assim, no ambiente, assim, da gente às vezes de atender um paciente, lavou a mão com desinfetante, com sabonete mesmo, passou um álcool, a gente já inativa esse vírus, né? O problema realmente é a contaminação, porque ele, como eu falei, ele é altamente contagioso. Tá. Então, a gente está nesse papo do altamente contagioso, mas eu queria que você dissesse contagioso para quem? Porque eu sei que tem muita gente Tá, aí pensando, então pega em boa. mim, então é melhor Já, eu já doar bate aquele ele, desespero. é melhor eu Exato. eutanasiar, vai pegar no meu filho, o Sim, que que é isso? sim. Ainda bem, graças a Deus, isso não é uma zoonose, né? Assim, já é muito triste já ter essa altamente contagiosa entre os gatinhos, né? Mas assim, não passa pra gente, tá? Nenhuma dos retrovírus, nem a AIDS felina, né? Porque a gente já fala AIDS felina, o pessoal já fica com um pouco de medo porque já pensa na AIDS urbana, mas mesmo no caso da leucemia, que é o que a gente tá falando hoje, da FeLV, ela também não passa pra gente, tá? É uma doença específica dos gatinhos e também não passa para cães, para outros animais, é específica dos gatinhos. Tá, perfeito. Então ninguém precisa se preocupar Não com a precisa sair saúde doando o dos gato, pelo amor gatos. de Deus, fazendo eutanásia, nada disso. Perfeito. Agora vamos falar da transmissão deles entre eles mesmos. Por Tá. onde que No- transmite? Se eu tenho outros gatos, o que que eu preciso ficar atento? Da onde veio esse vírus? tá. Normalmente, o que que acontece? Provavelmente esse gatinho, ele já foi contaminado pela mãe, né? Então, a contaminação acontece transplacentária e transmamária, tá? E aí, esse gatinho positivo, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre testes e tudo mais. E a gente foi lá, soube que o nosso gatinho é positivo e a gente tem outros gatos em casa. Qual é a nossa grande preocupação? A principal via de transmissão é a saliva. Hoje a gente já tem estudos que 1 ml de saliva tem mais ou menos 1 milhão de partículas virais, ou seja, é muita coisa. E os gatos normalmente fazem o quê? Lambe um ao outro, vai dar no banho, né? Passa também pelas fezes, pela urina. Então, usar a mesma caixinha de areia, usar o mesmo pote de água, ração, isso já é o suficiente para que o outro gatinho acaba se contaminando também, né? Dele adquirir o vírus também, tá? Então, por isso que a gente sempre fica muito aflito quando um gatinho da casa é positivo e os outros não são, né? A gente também vai conversar a respeito disso, mas por ele ser altamente contagioso e a principal via de transmissão ser a saliva, é uma maneira muito fácil dos outros gatinhos acabarem se tornando positivos também. Tá, então muito provavelmente esse gatinho já veio com o vírus, certo? Sim, Então ele sim. deve ter vindo, ou pra gente, né? Tô imaginando aí quem sai pegando bicho de rua, é nós, protetores, enfim, mas às vezes você pega um bichinho desse contaminado na rua. E Sim, aí, então eu quero ir para um outro assunto com você, que é peguei um bichinho, faço tá. quais exames antes de eu colocar com os meus? E aí, né, Mai, Perfeito. quando a gente fala quarentena, vem 40 dias na cabeça, né? Então, Sempre. quarentena. Não sei Sim. quem inventou esse nome, né? Não sei quem Eu não sei, né? inventou. Mas apesar que agora a gente desmistificou um pouquinho isso agora por causa do Covid, né? Sim, Porque é, ninguém ficou 40 dias acho que agora preso o em povo casa. entendeu que quarentena pode durar anos, né? Mas tudo bem. Exato. Estamos 2 anos de quarentena, né? Estamos Teoricamente. 2 anos de quarentena. Mas eu queria te perguntar o seguinte: peguei um bichinho,
faço o quê? Faço a quarentena, e essa quarentena é de quantos dias? E que Uhum. exames que eu faço antes de eu chegar e juntar toda a galera lá com os meus já de casa? Perfeito. Então, é o seguinte, de cara a gente já tem que testar esse gatinho novo, tá? Então, assim, Tá, pegou um gatinho na rua, a gente já tem que testar. O que que acontece? Para os outros animais, se eles, eventualmente, assim, se a gente pegou e não teve esse cuidado de fazer separação, tá? Vamos supor que você chegou em casa, você não tinha informação nenhuma, não sabia, e aí você colocou esses gatinhos juntos. Adianta a gente fazer o teste dos outros gatos? Não adianta, tá? Porque se esse gatinho for positivo, esse teste só vai positivar 30 dias depois, que é o teste de ELISA, tá? E o imunocromatofia, porque você até enrola para falar, que é o teste da Leri, que também é um teste rápido, são os 10 testes rápidos. Ele só vai positivar 30 dias depois, tá? Mas de cara, pegamos um gatinho, o que, que a gente tem que fazer? Isolar esse gatinho, tá? Fazer o teste e depois, e a gente, mesmo assim, deu negativo esse teste, aí e ele não tem sintomas, eu ainda esperaria uma semana, ver se ele não vai apresentar manifestação clínica nenhuma, antes de colocar com os outros gatos. A gente testou esse animal, deu positivo. O que, que a gente tem que fazer? Se os outros gatos tiveram contato com esse gatinho, a gente não fez essa quarentena, a gente só vai ter que fazer reteste, não, na verdade, esse primeiro teste nos outros gatinhos que eram negativos 30 dias depois, tá? Porque o tá. que acontece? Se a gente testar eles logo de cara, o teste vai ser negativo. Não deu tempo nem de ter a replicação viral, né? Do vírus realmente incorporar na célula dos outros gatinhos. Não sei se ficou claro. Ficou sim, Mai, mas todos os outros gatinhos, eu posso esperar sintomatologia, porque eu acredito que a ideia do tutor seja assim: ah, então eu vou ver se ficou doente, vou esperar, vou ver, vou observar. Se ficar doente, apresentar alguma coisa, eu levo no veterinário. Se não, eu junto Se todo não, mundo. nem precisa, né? Não E precisa. isso, na verdade, é um dos grandes mitos, né? Nossa, mas ele não apresenta nada. E muitos gatinhos, às vezes, até gatinhos que são felves positivos, eles são assintomáticos. Eles muitas vezes demoram muito tempo para apresentar sintomas, assim como o gato, de modo geral, para apresentar quase tudo de doenças na vida deles. Eles nunca demonstram que eles estão doentes, eles só demonstram quando realmente a doença já está progressiva, né? No caso da felve, é um pouquinho assim, porque como a felve ela é um pouco mais agressiva do que as demais doenças, eles podem apresentar também, né? O que que acontece? Eu coloquei junto, nossa, nunca deu nada, eles estão bem. E aí que tá o grande problema, né? Então esse gato pode ficar sintomático muito tempo e depois de um dia para a noite o gato pegou uma gripe e o negócio evoluiu de uma maneira drástica. Ou até outras doenças mesmo. Até às vezes ele não pegou nenhuma co-infecção de alguma outra doença. Ele desenvolveu doenças pela própria felve mesmo, né? Que a gente vai conversar também que a felve induz algumas doenças, né? Então assim, não dá para esperar, tá? Então é o seguinte, se você não fez quarentena do seu gatinho, colocou um gato positivo com os outros gatos que eram negativos, 30 dias depois você precisa fazer esse reteste, tá? Então, Então você vai essa ter que chegar lá. quarentena de uma semana. Isso, fez essa quarentena, e assim, esse de cara, o que você pegou, você já precisa testar, tá? Antes de colocar junto com os seus gatos. E depois é importante sempre retestar, porque a gente não sabe se esse outro gato que a gente pegou na rua, quanto tempo que se ele se contaminou ou não, né? Às vezes ele entrou em contato com algum gato que era felve positivo, e ele só vai dar positivo nesse teste 30 dias depois também, né? Então, assim, é esse cuidado que a gente tem. Então, teoricamente, o que a gente tem que fazer? Um primeiro teste inicial de cara, até pra gente ficar mais tranquilo ou não, mas é importante retestar esse animal 30 dias depois também, Tá, tá? então, assim, no cenário lindo, maravilhoso, 30 dias depois que esse gatinho entrou em casa, a gente tem o reteste, e é somente Isso. depois deste teste negativo é que se une aí os animais com os outros que já Exato. habitam a casa, certo? Isso. A gente até tem um outro exame, né? A gente vai falar também, que é o da PCR. O problema do exame da PCR é que é um exame mais caro, né? Que é um PCR, e existem dois tipos de PCR, que é o PCR do DNA e o PCR do RNA. Para a gente saber se o animal está em viremia, ou seja, se ele pode contaminar outros gatinhos, a gente pode fazer esse teste em uma semana. Então, às vezes é um tutor que fala assim, eu não consigo, não vou deixar, não tem como eu deixar 30 dias, às vezes eu não tenho espaço físico para deixar um gato isolado 30 dias do outro. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz esse teste inicial, com teste de ELISA, esse teste básico, que é o de triagem, né? Esses testes rápidos. E 7 dias depois a gente pode fazer o PCR do RNA, né? Ele é um exame mais caro, mas a gente pode fazer e ele vai identificar se o animal está virêmico, ou seja, se ele vai contaminar os outros gatinhos, Outros tá? gatinhos. Então a gente consegue fazer um teste um pouco mais rápido. O problema só é realmente o custo. Mas dá pra gente fazer. Se a pessoa fala assim, eu não consigo esperar tanto tempo pra gente retestar esse animal pra gente fazer o teste rápido. Perfeito. E Mai, quando se fala dos sintomas, o que que eu posso esperar de animal sintomático, né?
Lembrando, então, mais uma vez, que pode ser que ele não tenha sintomas. A gente está falando de pacientes assintomáticos. Tá? Então, fala um pouquinho É, aí pra gente. assim, de principal sintomas, assim, que a gente vê muito, assim, em gatos, é a questão da anemia. A gente tem que lembrar que esse vírus, ele tem tropismo pela medula, ou seja, ele gosta muito de ficar ali na medula. Por Então, assim, a isso do gente tem que. nome. Exato, leucemia não é por acaso, exatamente, faz todo sentido. Então, o que que acontece? A gente às vezes tem alterações hematológicas, né, alterações no exame de sangue muito importantes. Então, assim, a gente vê quadros de anemia muito graves, tá? Assim, e normalmente são anemias que a gente chama de anemias arregenerativas. São anemias que a gente tenta fazer medicações para a gente tentar estimular essa medula, só que essa medula ela já não produz nada. Então, assim, a gente tenta fazer algumas transfusões de sangue, mesmo assim a resposta é muito baixa, tá? De sintomas assim visuais que a gente vê muito, que a gente chama de gengivostomatite, né? Então, é umas inflamaçõezinhas que dão na boca, uma gengiva muito inflamada. A gente abre a boquinha do gato, no fundo da boquinha dele tá super inflamada. Então, tem gatos que às vezes o tutor fala, nossa, é muito, muito característico. Tipo, nossa, mas ele vem mastigando como se estivesse mastigando chiclete na hora que tá comendo. E esse animal sente dor na hora de comer. Não significa que todos os animais que têm gengivite estomatite têm FeLV positivo, mas normalmente está associado a uma retrovirose, ou a FIV ou a FeLV, tá? Normalmente a gente tem hoje em dia uma porcentagem de mais de 50% desses casos são positivos. Então, é um sintoma que a gente já tem que ficar atento para testar esse animal e saber se ele é positivo ou não. Outra coisa que é muito comum é neoplasias, né? Então, é uma doença que induz muito neoplasias, né? Então, linfoma mediastinal, até linfoma alimentar, hoje em dia a gente tem já estudos que comprovam que tem animais que são de uma forma regressiva, ou seja, o vírus ele não se replica, mas ele está adormecido na célula. O animal entrou em contato com esse vírus, o vírus só conseguiu contaminar o tecido linfóide, então linfonodo, baço, e ele está ali adormecidinho. O que acontece? Querendo ou não, esse vírus já incorporou a célula, ele não vai contaminar outros animais, mas ele pode desenvolver outras doenças ao longo da vida, né? E o linfoma é uma das principais, né? Que mais a gente vê? Alterações, às vezes, oculares também. Então, o uveiite é uma característica muito comum, né? Que é uma inflamaçãozinha no olho. Então, fala assim, nossa, meu gato tinha um olho azul e depois o meu gato agora tem olho verde. O que que aconteceu? Normalmente é uma inflamação que dá na coloraçãozinha da íris e esses animais podem ter. Então, o uveiite, normalmente em gato, já está associado a algumas doenças sistêmicas. FIV, FeLV, PIF. Seu gato alterou a coloração de íris, tem que correr para o veterinário para a gente pesquisar, porque normalmente é uma doença sistêmica, tá? E a FeLV é uma delas também que acaba acontecendo. Tá, eu tô Acho que anotando essas são as aqui. principais, assim, de doenças. Eu tô anotando aqui para eu não atravessar as ordens aí dos assuntos, mas ontem eu estava conversando com uma cliente sobre isso, sobre as lesões Uhum, bucais, ela tem uhum, um FeLV positivo, e a gente uhum, estava falando disso, mas aí a gente volta mais no final para os cuidados uhum. ali, tratamentos, o Tá. que que a gente faz para ajudar esse bichinho. Eu tenho Anota aí aqui pra você não sobre o esquecer. cenário. Já anotei aqui. Eu tenho aqui sobre o cenário no Brasil, então, o cenário sobre a FeLV, né? E o que que a gente tem hoje de dados aí importantes? E assim, o que me entristece, por isso que eu quis falar muito sobre a FeLV, é porque assim, enquanto nos Estados Unidos, na Europa, tem diminuído muito o número de casos, aqui no Brasil, em alguns estados, a gente já teve um aumento de quase 50% do número de casos, né? Hoje, o Norte e o Nordeste tem menos número de casos, tá? Sul e Sudeste são campeões de gatos. Aí a gente sempre fica na dúvida. Às vezes no Norte e no Nordeste não tem tanto porque não se testa tantos gatos. Porque assim, aumentou muito o número, assim, né? E provavelmente é por conta disso, porque não se testa nesses animais, Sim, né? E aqui a gente normalmente a gente já faz de triagem, assim. Eu falo, faz parte da anamnese, tem que fazer parte da anamnese, não só do especialista em felinos, que eu acho que eu vejo muito isso, mas do clínico de modo geral. Isso tem que fazer parte da pergunta: se o animal é positivo, é negativo? Porque muitas vezes você vai manipular um animal, você vai fazer um tratamento, e às vezes o tratamento nem está sendo efetivo porque você não sabe que o seu paciente é FeLV, né? E assim, então aumentou muito o número de casos, né? Nos Estados Unidos, na Europa, a gente reduziu muito, tanto que, tipo, a gente assiste palestra de fora do país, e a gente vê, tipo, eles falam, nossa, mas vocês tratam tanto linfoma mediastinal? Como assim? É uma doença, né, que é um tumor, né, para os tutores, para eles entenderem, que é um tumor normalmente que dá no mediastino, que pra gente, assim,
a gente vê muito número. Eles nem têm isso, eles é tipo relato de livro para eles, entendeu? Então, assim, enquanto eles diminuíram muito o número de casos, a gente só vem aumentando. Porque que eles começaram a fazer cada vez mais, testar esses animais e vacinar. Né? Então a gente ainda está engatinhando nisso. Então, falo, por isso que me entristece um pouco, porque assim, no Brasil aumentou e vem aumentando o número de casos, né? Então por isso que a gente precisa fazer E tanta Maia, conscientização. você acha que seria por conta da falta da vacina, falta de conscientização? Ao que você, ao que Acho que você tem, coloca? por que que dá tanto Por aumento? quê? Eu acho que é um conjunto de tudo isso, na verdade. Por que nós? Então, porque assim, eu acho que vamos de cara já pra gente conversando e a gente ir falando, porque a gente vai entrelaçando os assuntos, não tem muito jeito. Eu acho que primeiro ponto é falta de conscientização. Eu brinco que eu acho que eu vivo numa bolha, porque os gateiros que eu atendo são incríveis, né? E eu sou especialista. Então, quando chega pra mim, a pessoa já sabe se ele tem um FeLV, o que a FeLV causa e tudo. Lindo, assim. Às vezes eu vou atender um paciente de primeiro, ou quando às vezes ele vem encaminhado, e aí, às vezes, ninguém nunca falou pra ele de teste. FIV, FeLV, tem muito tutor que faz essa cara pra mim. FIV, FeLV, o que é isso? E eu acho que os veterinários cada vez mais têm que entender que isso é uma coisa que, assim, a gente tem que falar e falar muitas vezes, né? Eu falo, é diferente, eu falo, uma blogueira hoje em dia tem 1 milhão de seguidores. Quantos seguidores a gente tem? Infinitamente menos, né? Não tem como comparar, é difícil, né? Mas a gente precisa falar, a gente precisa ter muita informação. A gente só Hoje faz a gente bate sucesso. papo. Eu brinco que a gente só faz sucesso quando a gente não quer falar. Então é quando você está na Exato. manicure, é quando você está num casamento, é quando você não quer ser veterinária naquele momento, é quando as pessoas mais Exato. querem te ouvir. Ali toda Mas te aquela mesa ouvem. está interessadíssimo em tudo que você Tá. tem que contar e você pensa, mas então, eu faço live toda semana e Exato. esse alcance que eu tenho Não nos tem alcance. casamentos, nas festas e nos salões de manicure. Por Exato. quê? Não, eu falo, a gente. Não, a gente tem que virar TikToker pra gente fazer, olha, Felve, não sei o quê, pra gente ter um alcance, É né? verdade, é verdade. Não é verdade? Então, assim, e é uma doença que a gente tá aqui falando brincando até porque é um Sim, assunto muito pesado, sim, sim. mas é verdade. Então, assim, falta muita informação. Às vezes eu falo, eu vou atender, e aí a pessoa me fala assim, nossa, filho, eu nunca ouvi falar. Teste, nunca ouvi falar. B5, que é a vacina, eu nunca ouvi falar. Às vezes o animal foi a vida inteira vacinado com a tríplice, com a quádrupla, e era um animal que precisava ser vacinado com a quíntupla, né? Eu falo nos abrigos. Os abrigos, hoje, lá nos Estados Unidos, todos os gatos já saem vacinados com V5, né? Então, eles fazem testes de triagem. Hoje em dia, infelizmente, tem um monte de protetora que não tem recurso financeiro para fazer teste e separar esses animais. Então, vocês imaginam, às vezes ela está fazendo uma puta boa ação de tô pegando um animal de rua, só que ela tá, às vezes, contaminando vários outros, entendeu? Porque, às vezes, é por falta de informação, às vezes, por falta de recurso, porque não conseguem, né? Então, assim, eu acho que junta um misto de tudo isso, junta também poder público, né? Porque quantos gatos não são castrados e aí eles ficam na rua, esses felves, contaminando outros gatos. Então, assim, eu acho que é um conjunto. É a vacina que não é feita, os testes que nunca foram ditos, essas informações não chegam para os tutores, né? Assim, tem tutor que é super interessado e vai hoje, tá? Vem, assiste a live, vai assistir agora, vai assistir depois. Ele sempre se interessa, mas tem gente que nunca. O veterinário, eu acho que o papel do veterinário também fica muito defasado nisso, de nunca nem falar para o tutor, né? Então, acho que eu falo, junta esse pacote todo. E E a por isso que a gente está história, né? aumentando quase 50% dos números de casos. Eu trabalhei numa das empresas distribuidoras de vacina, né? Trabalhei 5 anos lá e nós vendíamos a tríplice, a quádrupla e a quíntupla. E a gente chega num ponto onde o veterinário não compra e ele mesmo fala, ah, não, é que o meu cliente não tem dinheiro, e né, se ele não oferece, e aí ele também não conta o que é, e ele mesmo acha que é caro. E assim, quanto mais a gente está em regiões onde os animais têm altos desafios, mais Uhum. endêmicas, né? São essas regiões, Exato. menos os profissionais estão preparados para oferecer o que de fato precisa para esses animais. Então acaba sendo um ciclo mesmo vicioso, né? Exato.
Eu acho que assim, e hoje em dia eu vejo assim, normalmente em clínica de especialidades que tem medicina felina, normalmente até em relação a valor é praticamente o mesmo, assim, a diferença de valor às vezes é R$ 30, assim, então assim, não justifica, né? E eu acho que quando você explica para o tutor uma doença que vai diminuir a expectativa de vida do animalzinho dele, ele vai colocar em risco outros animais, assim, gente, olha, até hoje não teve um tutor que eu cheguei assim, ó, a gente precisa fazer por isso, por isso, por isso. Ele fala assim, ah, não vou fazer. É muito melhor a gente falar, e assim, mesmo que o tutor não faça, o seu papel é informar, né? Então, assim, não coloque essa responsabilidade, não coloque fundo, tipo, ai, não, acho que essa pessoa não tem dinheiro, não vou falar, porque ela não tem condição, gente. Não, né? Por favor. É, A gente é profissional da saúde, a gente tem que explicar o que tem que ser feito, sim, né? Então, a não pode decisão ser. do tutor. Ele precisa ter informação para tomar a melhor Exato, decisão. Se ele não tomar, a gente, exato. né, infelizmente não tem nada a ver com isso, mas Não tem o que fazer, a assim. gente deu a informação, né? Mas uma das Exato. perguntas que eu anotei aqui é sobre o Uhum, Snap Test. Eu queria que você uhum, contasse o que é o Snap Test, né, para o pessoal que não sabe. Se você, uhum. na tua prática clínica, se você confia, se você acha que são exames de credibilidade alta. Uhum. Eles são com uma credibilidade altíssima. O problema só é a interpretação, né? Que às vezes tem muita gente que às vezes não gosta de testes rápidos porque não sabe interpretar. Então vamos lá, vamos só para a gente entender um pouquinho. Eles são testes que normalmente são de fácil acesso, normalmente as clínicas têm acesso, né? Então a gente faz esse teste na clínica e a gente consegue ter resultado em 10, 15 minutinhos, né? Eles são testes ótimos. O problema é que é o seguinte, e foi o que a gente conversou no comecinho do bate-papo. Se eu peguei esse animal agora e testei, ele entrou em contato agora com o vírus e ele deu negativo, isso não significa que ele será negativo. Então, assim, o veterinário tem que chegar e falar assim: ah, seu animal entrou em contato, possivelmente, às vezes, seu animal fugiu no sítio, pode ter entrado em contato com algum. Às vezes é um gato de apartamento, a gente fugiu num dia, voltou, a gente tem que esperar esses 30 dias para poder fazer. Porque o teste ELISA, ele só consegue identificar viremia. Então, o vírus ele precisa estar na circulação sanguínea, ele precisa estar no sangue periférico para a gente realmente ter um teste positivo. Então não adianta a gente fazer um teste antes disso, porque aí ele vai dar negativo. Aí depois fala assim, aí depois de um tempo a pessoa faz o teste e fala assim, nossa, mas eu tinha feito antes e deu negativo. Né? Então, por isso que eu falo, tem os momentos certos de fazer o exame, né? E a gente saber interpretar o exame também. E tem Então, por isso que tem gente motivos. que às Ai, vezes fica. desculpa, te cortei. Pode falar. Mas só para você Imagina, pode falar. contar aí no teu raciocínio. Se teria Uhum, motivos quando a gente tem o falso negativo, né? Que o uhum. animal ele tá positivo e o exame deu negativo, e quando a gente tem o falso positivo, que deu negativo e o animal tá positivo. Tem causas, por exemplo, na coleta, em marcas. O que que você mais vê na tua rotina de problemas com esses testes e o que a gente pode prevenir? Tá. Coleta não, porque assim, coleta assim, pode ser, nossa, é pouquíssimo provável, porque assim, pode ser tanto feito do plasma quanto feito do sangue. Então, assim, mesmo que foi uma coleta que a gente fez e coagulou, um exemplo, você ainda vai ter o sorinho ali da amostra. Então, os dois testes, tanto da Lery quanto da Ares, eles podem ser feitos só com o soro, não precisam ser feitos com sangue. Então, assim, isso já é mito. Se alguém um dia falou isso, não existe, tá? O que pode acontecer, realmente, às vezes pode ter falha no teste, nenhum teste é 100% seguro, mas os testes, normalmente, eles têm alta sensibilidade e especificidade, ou seja, são testes muito seguros. Eles têm acima de 90% de confiabilidade, tá? Então, a gente só precisa realmente fazer no momento certo, né? Então, assim, se a gente faz realmente no momento certo, são testes incríveis para a gente entender. A gente ainda tem o PCR que a gente vai conversar também, mas, assim, o teste rápido é uma ferramenta incrível para a gente fazer. Eita, peraí que acabou a luz aqui, só um minutinho. Deixa eu Acabou a acender a luz. luz aqui. Ai, pronto, acendi. Tá. Pronto. Não, ela apagou do nada aqui. Então, são testes que a gente tem que fazer só, mas a gente precisa fazer no momento certo, tá? Porque se a gente fizer no momento certo, eles são incríveis. Perfeito. E aí você falou que ia falar sobre o PCR, a gente já pode emendar nesse momento. O que é o Então, vamos lá PCR, pra gente. então, e quais as eficácias dele, né? A eficácia Como que a dele. gente faz? Na Como... verdade, são testes incríveis, assim, e aí normalmente é o que dá um bug na cabeça da pessoa, do tipo, meu Deus, deu positivo no ELISA, deu negativo no PCR, o que que tá acontecendo? É o que eu acho que o clínico tem mais dificuldade. Mas é porque o que que acontece? Normalmente depende do exame que você vai pedir do PCR. Então, o PCR tem dois, né? Tem o do RNA viral e tem do DNA pró-viral.
Então vamos entender um pouquinho pra gente, eu vou tentar explicar bem devagarzinho, porque ele realmente acho que é a maneira mais complexa, É é onde essa dá o agora da problema, conversa. é aí a coisa. Neste momento. Então vamos lá. O RNA foi o que a gente até conversou no comecinho. Então vamos lá. Ele identifica viremia, tá? Então vamos supor, a gente falou que esse RNA, que na verdade o vírus ele entra pela orofaringe, né? Então o RNA, primeiro, a gente consegue fazer até por um swab na boca. Então é um teste legal porque ele pode ser nada invasivo. A gente às vezes nem precisa fazer por sangue, né? Então vamos supor, o animal entrou em contato com um gatinho que é felve positivo e ele era negativo. 7 dias depois, se a gente já fizer esse swab e mandar para o laboratório, ele vai positivar, tá? Porque ele já tem a viremia ativa. Então, isso é do RNA, certo? Então, para vocês irem acompanhando. E aí, depois tem a parte do DNA, que é do DNA proviral. O que acontece? O vírus, ele precisa entrar dentro da célula, tá? Então, esse teste é muito legal, principalmente para gatos que vão fazer doação de sangue. Por quê? Tem a fase que a gente chama de infecção regressiva. O que é isso? O vírus entrou em contato com a célula, ele entrou dentro da célula, principalmente de tecido linfóide, então linfonodo, baço e timo, só que ele não se replica, ele fica ali, parou ali. Ele entrou, o animal foi lá, entrou em contato com o vírus, o sistema imunológico nesse primeiro momento não conseguiu abortar esse vírus, que é a infecção abortiva, e aí esse vírus fica dentro da célula. E aí o que acontece? Ele marcou essa célula, né? Só que aí esse sistema imunológico começou a responder, e aí o que acontece? Ele não vai continuar replicando esse vírus. Então, às vezes ele chega até a medula, sem replicação na medula, às vezes ele nem chega aí até a medula, tá? Esses animais que são regressivos, eles não contaminam outros animais depois de um período de infecção. Esse período de infecção normalmente acontece de 3 a 6 semanas e pode chegar até 4 semanas, tá? Então, o que acontece? No DNA pró-viral, quando a gente faz esse exame, imagina, o vírus marcou a célula. Então, assim, esse exame vai dar positivo. Significa que ele está tendo viremia? Não, né? Então, se a gente quer saber se o animal está virêmico, se ele vai contaminar outros gatos, a gente precisa pedir o PCR de RNA. Tá? Se a gente quer saber se o animal entrou em contato com o vírus, e assim, se ele entrou em contato com o vírus, ele não pode fazer doação de sangue, porque o que acontece? Ele pode, quando a gente faz a transfusão, o sistema imunológico desse animal, como marcou essa célula, ele realmente contrair a doença, tá? Mesmo que ele não faça viremia. Não sei se ficou claro essa parte. Mas é isso. Acho que é a parte que mais dá bug. É confuso, mas assim, quem está assistindo que nunca teve essa aula, né? Os tutores principalmente, guardem aí suas perguntas ou enviem aqui na caixinha, a gente já vai perguntar. Depois vocês mandam. E aí o que acontece? Vamos supor. Aí vamos lá só porque normalmente é o que acontece. Fui lá, fiz um teste de ELISA, né? E aí ele deu positivo, né? E aí eu fui fazer um RNA. Aí eu fiz esse RNA de DNA. Ele vai dar positivo? Às vezes não vai dar, porque ele não está em viremia, né? Então, ele só vai dar positivo o teste de. Se ele tiver virêmico, então ele precisaria fazer o quê? O RNA. Por isso que normalmente dá bug. Aí na hora que o clínico olha, fala assim, meu Deus, agora eu não tô entendendo. Deu positivo no ELISA, mas não deu positivo no PCR. Depende do PCR que você pediu e depende do momento da infecção desse animal, entendeu? Se ele não tá virêmico, ele não vai dar positivo no PCR. Então, por isso que eu falo, existem os tempos de fazer o diagnóstico e os exames adequados. Então, quando você entende como é que é a fisiologia da doença, aí você pede o exame mais adequado, né? Perfeito. Aí você entende por que na hora dá positivo num e não dá positivo no outro. Perfeito, acho que tirou bastante dúvida em relação a isso. E aí, Mai, queria te perguntar assim, tá, positivou, descobri que meu gatinho é positivo, o que eu faço agora? Ele vai morrer amanhã? Ele vai sofrer? O que eu tenho que fazer? Eu continuo vacinando? Eu não vacino? O que eu faço com um bichinho positivo? Tá, a gente agora descobriu que ele é positivo, tá? Então, primeiro a gente vai ter que fazer um acompanhamento veterinário mais intenso, tá? Pode ser que esse animal demore bastante tempo para ter sintomas ou não. O que acontece? Normalmente as expectativas de vida de filhote e de adulto mudam um pouquinho, tá? Então, assim, quanto mais novo esse filhotinho for contaminado, menor a expectativa de vida, porque a gente tem que pensar que esse sistema imunológico não tá todo formadinho, né? Então, assim, se ele foi normalmente contaminado pela mãezinha, a expectativa dele normalmente é bem baixa, tá? Mas esse filhote, às vezes, ele estava no abrigo, na rua, ele se contaminou depois com 2, 3 meses, às vezes 6 meses.
Então, assim, depende muito de quanto tempo ele se contaminou, tá? Então, o que a gente hoje em dia sabe de dado é que, assim, quanto mais cedo ele se contaminar, menor a expectativa de vida. No caso dos adultos, às vezes tem adulto, por isso que às vezes as pessoas assim, ai, não, mas meu gato é adulto, agora ele não se contamina mais com a felve? Não, né? Isso é um grande mito. Ele pode se contaminar em qualquer fase da vida dele. Então, por isso que é sempre importante a gente ter esse teste, né? A gente, depois de um tempo, assim, esse gato foi negativo, ele nunca mais entrou em contato com outro gato, maravilha, né? Mas se a gente entrou em contato em algum momento com outros gatos, a gente precisa retestar esse animal e a gente precisa fazer vacina, sempre, né? Então, a gente precisa manter o protocolo vacinal. Então, assim, tem o meu gatinho positivo. E aí, o que a gente faz, né? O que a gente tem hoje em dia de expectativa? Infelizmente, a expectativa hoje em dia dos trabalhos que falam pra gente que normalmente os gatos têm expectativa de vida de média de 3 anos. Por isso que a gente fala, é uma doença muito grave, muito grave. Então, assim, eles começam a desenvolver tudo que a gente conversou ali no comecinho, então, de anemia, linfomas. Então, são animais que têm várias doenças concomitantes. Então, assim, o que a gente precisa realmente ter um cuidado veterinário mais intenso para a gente tentar prevenir tudo isso, né? Então, a gente precisa tentar deixar esse sistema imunológico cada vez mais fortalecido. Então, são os gatos que a gente tem que estressar o mínimo possível, que é super difícil um gato não se estressar, que a gente olha torto pro gato e o gato já tá estressado, né? Então, assim, mas a gente tem que, de modo geral, a gente estressar o menos possível esse paciente. Então, são pacientes normalmente que a gente até recomenda, às vezes, atendimento em domicílio, porque às vezes, para ele, o transporte até a clínica pode ser um Vai atendimento estressar. que vai estressar, né? Por mais às vezes que seja um consultório todo cat friendly, às vezes pode acontecer, né? Hoje em dia a gente consegue fazer a maioria dos exames todos em domicílio também, então acaba estressando menos o animal. Sempre procurar um veterinário que tenha habilidade com técnicas cat friendly para tentar manipular de maneira correta e não ficar te estressando tanto. Eu Então, quero assim, que você tentar fale um trazer. pouquinho o que que é isso, Mai. O que que é, porque Boa, porque eu sempre falo cat friendly e aí todo eu mundo acho que todo só mundo fala sabe. cat friendly, e daí? O que que é O isso? que é isso? Na verdade, quando a gente fala em cat friendly, a gente fala que são técnicas, né? São técnicas e um ambiente que são amigas do gato, né? O nome já por si só já fala. Então, assim, é quando a gente vai no consultório e a gente fala, não é bobagem. Quando a gente chega no consultório, a gente tem um feromônio. Feromônio, o que que é? Feromônio, os gatinhos, eles têm vários feromônios dissipados pelo corpinho. Então, eles têm feromônio na região de boquinha, das patinhas, na região anal. Então, assim, eles têm vários tipos de feromônios. E a gente tem alguns, hoje em dia, comerciais, que servem para tranquilizar o gato. Então, aqui, quando a gente chega no consultório e a gente vê aquelas tomadinhas que parecem de mosquito para os tutores, que ficam eliminando, são eliminando os feromônios. Para o quê? Quando o gatinho chegar no consultório, ele tá mais tranquilo, né? A gente tem um que também que é em spray, que a gente coloca nos paninhos, coloca em cima da mesa. E também existem técnicas. Então, é assim, quando você vai coletar sangue do gato, e aí a pessoa fala assim pra mim, nossa, foi super tranquilo esse ano. Você coloca uma música relaxante, tranquila. Você vai lá, você faz menos contenção né, em alguns gatos, e você consegue coletar, tipo, de maneira tranquila, né? Ou em alguns gatos fala assim, meu gato é uma jaguatirica. Ele, se eu chegar perto, assim, pra mim já é difícil manipular. Imagina pro veterinário, a gente lança a mão de algumas medicações tranquilizantes antes da consulta. Então, a gente tem várias medicações hoje em dia que a gente usa. Isso também é técnica cat friendly, porque muitos veterinários às vezes não fazem. Pra quê? Pra gente não chegar lá e ficar 6 pessoas em cima do gato, lutando MMA em cima do gato, tentando coletar sangue. Porque várias vezes o que acontece? Esses exames vêm todos alterados, o gato pega um super trauma do veterinário e só piora ainda mais esse estresse. Você imagina um gato felve sendo contido por 6 pessoas, o nível de estresse, o tanto de hormônio estressante, de cortisol sendo liberado e esse sistema imunológico sendo depreciado, né? Então não pode. Então por isso que a gente fala, técnica cat friendly não é uma coisa de mimimi, ai, nossa, agora não pode fazer nada porque gato é estressado. Gente, a gente tem que respeitar a individualidade do paciente. Gato é completamente diferente de cão, a gente ama cachorro também, mas gato é uma espécie completamente diferente. Eles são mais suscetíveis a estresse, né? Eles são domesticados muito menos tempos que a gente, então a gente precisa realmente lançar mão de medicamento, de música, feromônio, saber técnicas de manipular e manipular de maneira correta, não é segurar o gato no cangote, é enrolar no paninho, é falar de maneira tranquila, calma, não é chegar falando, gritando, gesticulando 1000 vezes, né? Então, são vários pontos que a gente faz durante a consulta Entenda que para ser gato é o menos gato, não estressante é um possível. cachorro Exato. pequeno, né? Acho que Nunca. as nossas graduações, não sei a sua, mas sei da minha, e normalmente deixam bastante a desejar quanto ao paciente felino, né?
não é muito abordado, é difícil que a gente tenha professores especialistas também. Então, a gente vê que profissionais, colegas como você, optam por seguir esse rumo e saem da universidade, da graduação e buscam a pós-graduação, né? Onde vocês ainda se especializam para que vocês consigam, de fato, cuidar de uma espécie de maneira individual, né? Exato. Não, Sim. porque senão não tem como. Eu falo, não tem como. Eu brinco que latiu eu já não sei atender. Eu amo cachorro, eu tenho dois, mas eu não sei atender cão, né? Eu só sei atender gato, né? E É a assim, por isso que eu falo, especialidade. eu não me intrometo eu falo, clinicamente, eu não sei nada. Os meus cachorros, eles têm as minhas amigas que atendem É cães, que passam veterinários. com elas, entende? Então eu falo, eu nem me intrometo. Eu falo, tá Claro. falado? Falou, tá falado. Eu te entendo, eu te entendo. E Maia, aqui tem uma pergunta que a gente tinha colocado, que é depois que o meu gato entrou em contato com um gato felve e ele não é vacinado, existe a chance dele não ter a doença? Eu devo fazer o exame dele depois de quanto tempo? Você já respondeu, dos 30 Uhum. dias, mas eu queria incluir aí uma dúvida que eu posso sair vacinando esse gato? Porque eu também já vi gente assim, aconteceu, aí ele entendeu que é FeLV, teve o caso ali do contato, ele faz o teste rápido, né? O ELISA, por exemplo, ele faz o ELISA, dá negativo, ele vai e vacina o gato naquele desespero todo, e aí acaba prejudicando o animal, coisa fica pior do que estava. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Então vamos lá. Primeiro, assim, pode acontecer do animal entrar em contato com um gato felve positivo e ele não contrair a doença? Pode acontecer, né? Existe a infecção que a gente chama de infecção abortiva. Então, o que é isso, né? O animal entrou em contato com um gato positivo, o sistema imunológico dele é competente e ele consegue fazer com que esse vírus não se replique na célula. Então, assim, pode acontecer, né? A gente nunca pode contar com a sorte, mas pode acontecer os casos. Normalmente acontece de 30% a 40% dos casos, né? Dos gatinhos que entraram em contato com os gatos felve positivo, e aí eles não desenvolvem a doença, tá? E aí o que acontece? Vou fazer a vacina, adianta? Não adianta, tá? Primeiro que então a gente já entendeu que a gente tem que fazer esse teste 30 dias depois, não adianta a gente correr, ou a gente faz o RNA em 7, né? Mas não adianta a gente fazer, veio hoje, vamos fazer hoje a vacina. Por quê? O que acontece? Esse animal já entrou em contato, agora a gente precisa fazer esse sistema imunológico dele responder. Quando a gente faz a vacina, agora a gente fala, fica sempre mais fácil, porque agora o Covid mostra, ainda vou falar do Covid ainda depois dessa palestra, assim, no meio, porque é o melhor exemplo. Pra gente entender. Nossa, até me perdi, agora eu ia falar do Covid, até me perdi no que eu ia Não, falar. Mas mas o assim, Covid foi um ótimo exemplo para todos nós, né? Porque agora a gente fala com não, porque toda agora a gente outra entende. propriedade, né? Exato. Agora a gente entende o que acontece. Mas aí, vamos lá. Esse animal entrou em contato e aí fala assim, agora eu vou vacinar. Quando a gente vacina, a gente sabe que a gente tem uma queda no sistema imunológico. Então, se esse animal possivelmente poderia responder essa doença, vai ser mais difícil. Porque imagina que o sistema imunológico está tentando brigar com o vírus e ter uma resposta da vacina. Então, não adianta. Esse animal entrou em contato, não adianta. Agora a gente tem que esperar torcer agora para o sistema imunológico responder, né, para ele fazer essa infecção abortiva e depois a gente realmente testar, tá? Então não adianta, meu animal entrou em contato, vou fazer a vacina, primeiro que a vacina não é curativa, né? Então assim, ela não vai conferir uma cura para esse animal, infelizmente ele não vai ter proteção. Então a gente tem que torcer para esse teste, depois de 30 dias dar negativo, aí sim a gente pode depois pensar em vacinar esse animal. Perfeito. E a outra coisa, a vacina é 100% eficaz? Como que é? E Nenhuma, aí eu né? queria que você emendasse também, Maia, a gente tem as três aí principais vacinas dos gatos, né? A tríplice, a Uhum. quádrupla e a quíntupla. Qual que é a Deixa eu falar. diferença disso? O que isso quer Tá, dizer? Para o tutor, às vezes, não tá, quer dizer vamos lá, nada, né? Uma custa né? 19, Quanto mais, eu tô melhor. total por fora, eu tô falando preço de venda, mas deve estar para o tutor aí, sei lá, R$ 50 uma, 100 a outra, 150 a outra. Tá, e aí? Eu Sim. escolho como, né? Que é isso, né? Que Não, eu isso? brinco, nem cachorro é quanto mais melhor, né? Ai, tem essa, vai que lá que tem mais, né? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho. A tríplice, ela protege contra três principais doenças, né? Então, que é a rinotraqueite, o herpes vírus e a panleucopenia, né? A diferença da quádrupla é porque ela pega clamídia, fação clamídia, que é uma bactéria que normalmente está associada à conjuntivite. E a quíntupla, ai, desculpa, a luz de novo, Sua peraí, deixa eu luz. chamar isso aqui. Pronto, voltou. E a quíntupla, ela além de
pegar mais essa fração clamídia, ela também pega a fração FeLV, né? Então, o que acontece? Normalmente hoje, o que os especialistas falam, porque a gente se baseia normalmente hoje em dia no que está nos trabalhos, né? Pra gente fazer ou a tríplice ou a quíntupla. Por quê? Normalmente a gente não tem feito mais a quádrupla, porque a quádrupla tem causado muitos casos de poliartrite, então é quando o gatinho fica mancando pós-vacina e dá uma inflamação normalmente nas articulações, então a gente não tem feito mais a V4, porque assim, na verdade, um gato que precisa de V4, ele precisa de V5, que é um gato que normalmente está em colônia, né? Ou ele está em casas multicats, né? Então, assim, se é um gato que precisa teoricamente, de uma vacina V4, ele precisa de uma vacina V5. Então, não faz sentido eu fazer uma vacina que normalmente pode causar essa reação pós-vacinal e ele precisa de uma quíntupla, né? Ah, é um gato é um gato de apartamento, que agora eu só tô fazendo revacinação desse gato. Aí a gente faz tríplice, tá? Hoje o que os consensos pedem pra gente fazer? Filhote, todo mundo com V5, tá? Porque a gente é um país que tem alta incidência da doença, né? Então, o que a gente precisa fazer? 2 doses de V5, filhote ou adulto, tá? E no caso dos filhotes, como eles tomam a terceira dose, e a terceira dose a gente faz uma tríplice, tá? Então, fez uma Quanto dose da tempo quinta, de uma para outra, Mai? E a uma para partir outra. Mesmo Tá. de Ó, quanto tempo? a idade que a gente começa a fazer a vacina normalmente é com 8 semanas, tá? Em gatinhos, então normalmente a gente faz a partir de 2 meses. E aí a gente faz os intervalos entre 21 ou 30 dias, tá? É o mesmo protocolo das outras vacinas. E aí, Má, tipo, vacinei meu gato, quanto tempo depois ele vai estar imunizado? Que hoje as empresas de vacina falam que 28 dias depois, tá? Então, depois que a gente terminou o protocolo de vacina da FeLV, 28 dias depois, ele já está imunizado, tá? Nenhuma vacina protege 100%, que eu acho que eu esqueci de responder isso. Então, assim, o que a gente tem hoje em dia de trabalho, as vacinas respondem, em média, de 92% a 96%. É muito alta. Porém, imagina numa casa que são casas multicats. Então, assim, já aconteceu de eu atender casos, tem 2 gatos que são FeLVs e a pessoa tem 9. Os outros 7 são negativos. E aí tá o grande problema. O ideal é fazer o seguinte, separar realmente esses gatos, tá? Por mais que fale assim, mas meu gato, o outro vai sofrer, eu vacino todo mundo com quinta. Óbvio, a gente tem que testar esses outros gatos, eles são negativos, a gente tem que fazer V5. O problema é que ele tem uma pressão de infecção muito alta. Então, imagina que o sistema imunológico diariamente está tentando brigar para ele não contrair a doença, né? Então, assim, mesmo a vacina tendo uma porcentagem muito alta de proteção, ela não garante uma proteção de 100%. Então, não tem como a gente falar assim, não, a gente vai vacinar, ele vai estar 100% protegido, pode deixar ele com um gatinho positivo que tá tudo certo. Infelizmente, não dá. Né? Então, o ideal é separar realmente esses gatinhos positivos dos outros que são negativos, tá? E vacinar todo mundo com quíntupla dos negativos. E Mai, sei lá, passou aí 2 anos, estamos em quarentena de 2 anos, não vacinei meus gatos, não chamei a veterinária, não levei. Tá, e aí, essa vacina, quando você for vacinar, você faz uma dose ou você volta o esquema e são necessárias 2 doses? Como que funciona? Tá, então vamos lá. Primeira vez que o gatinho for vacinado contra a FeLV, ele precisa de 2 doses, tá? Independente se ele for filhote ou adulto. Então ele precisa de 2 doses. Deu uma dose, 21 ou 30 dias depois a gente repete essa dose. Quando a gente for fazer, porque assim, tem 2 vacinas no mercado, né? Uma delas, eles protegem durante 1 ano, então a gente tem que fazer ela anualmente. A outra marca, que é a da MSD, a Zoetis é anual, e a MSD a gente faz a cada 2 anos. Então, assim, se esse gatinho já alguma vez na vida ele foi vacinado com a vacina FeLV, a gente sempre só faz uma dose, tá? Para os gatinhos adultos, tá? Então, só para entender. Então, quando a gente vai revacinar esse gatinho, é só uma dose que precisa. A gente não precisa fazer o protocolo todo do começo, não tem necessidade. Porque o animal já entrou em contato com o antígeno, né? Então, não tem necessidade, não. Tá, outra pergunta. Quando a gente está falando aí de vacinação e a gente tem toda aquela questão do vacina, não vacina, a partir de que idade eu não vacino mais, posso fazer o teste dos anticorpos, como que funciona isso para gato e do que eu tô falando. Só para a gente alinhar aí quando você responder, para não parecer 2 loucas conversando. Sim, não, e vamos lá. O problema hoje em dia é que, assim, os testes de anticorpos para gatos, eles não são tão confiáveis como a gente tem para cães, tá? Por isso que a gente barra aí num grande problema, né? Eu pego muitos casos, assim, até extrapolando das doenças, assim, para raiva, por exemplo, que o clínico não vacina mais porque gato não precisa. Ai, nossa, tá dentro do apartamento. Gente, eu vou atender regiões, às vezes, no Morumbi, que você vê morcego voando. Gente, eu moro de frente pra serra, voa morcego aqui na minha casa, eu não estou brincando. Eu juro pra você, eu falei que eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar e vou mostrar, né? Então, assim, Você a gente mora na precisa Serra da vacinar. Cantareira?
Não, eu moro perto da. Eu moro perto da. Ai, gente. Eu moro perto do Rio Grande mesmo. Ah, ok, ok. Porque eu Eu tô moro em divisa perto de da Santo Serra da André. Cantareira e realmente tem morcego na serra. Não, gente, aqui voa maravilhosos, né? E aí, imagina, meus gatos adoram, né? Então, tem que vacinar a galera. Então, assim, quando a gente fala em relação à vacina, é muito importante porque a gente precisa vacinar esses animais. O que acontece? Normalmente a galera tem muito medo, às vezes, de vacina por conta de sarcoma de aplicação, né? Porque uma vez, uma amiga minha me contou que o gato dela teve sarcoma de aplicação. A gente tem que entender que sarcoma de aplicação a gente até mudaram o termo, porque antes era sarcoma de vacinação, É. né? E não tem relação com a vacina, né? Pode ser qualquer tipo de aplicação. E normalmente o que a gente hoje em dia tem de dado que é de 1 para 10 mil casos. É raro realmente isso acontecer. Ainda mais um país que a gente tem alta incidência, então a gente precisa vacinar esses animais, né? A gente fala, hoje em dia não tem receita de bolo, não adianta falar assim, a gente tem que vacinar seu animal todo ano, né? A gente só vacina anualmente para vacina de raiva e a gente monta protocolos de acordo com a região, com a casa. Tem gatos que às vezes mora um gato na casa, tem gatos, às vezes, que são casas multicat, são 12 gatos, um tem rinotraqueite, o outro já teve clamídia, ou já tem fel. Então, assim, a gente monta sempre protocolos individualizados de acordo com a incidência e com a casa, né? Então, Perfeito. assim, quando a gente fala de doenças virais, a gente sempre tem que montar um protocolo diferenciado. Perfeito, Mai. E aí, pensando um pouquinho aqui em Qualivets, na nossa rotina aqui, queria te perguntar como que é a sua integração com equipes complementares. Então, hoje aqui, por exemplo, na Qualivets, a gente acompanha alguns gatinhos com felve e o que nós fazemos, né? A gente vê que a acupuntura ajuda muito porque a gente consegue equilibrar aí o sistema imunológico. O Uhum. Viscum Album, que é uma medicação Perfeito. antroposófica, né? A gente usa aí num ponto que é importante para a imunidade, a gente consegue manter esses animais melhores. Alguns animais que são bem mais tranquilinhos, a gente faz a autohemoterapia também. O próprio ozônio, porque ele é um anti-inflamatório também potente, né? Esses animais estão inflamados ali com toda aquela replicação viral. Então, queria saber qual que é a tua rotina, se você tem boas experiências com a integrativa, como que é? Assim, eu sou muito fã. Quem me conhece, quem é meu paciente, sabe que eu sempre indico, assim. E eu falo, acho que hoje em dia a gente não adianta só ficar pensando em alopatia. Primeiro que, assim, principalmente em casos da felve, a gente não tem nenhuma. Já dando super spoiler pro final da conversa, Do não temos cura tratamento. para felve. Sim, sim. Não temos cura, né? Então, o que a gente faz hoje em dia são medicações paliativas, né, de tratamento, e a gente trata sintomas dos pacientes também. Por isso que a medicina integrativa vem para ajudar muito. Então, imagina que a gente está dando uma qualidade de vida sem fazer muitas interferências, né? Primeiro de estresse, a gente está melhorando muito, que é esse principal fator. Imagina quando a gente faz alguma coisa de muitas intervenções, não adianta, a gente às vezes entra com uma medicação que vai mexer diretamente no sistema imunológico. A integrativa normalmente faz o contrário, né? Ela melhora esse sistema imunológico, né? Então, assim, a gente vê que de resposta eles respondem muito, muito bem, né? Infelizmente é uma doença realmente grave, né? Então, assim, tem casos que às vezes a gente atinge um sistema muito grave. Então, a gente tenta fazer a associação das duas coisas em paralelo para a gente dar uma qualidade de vida para o paciente. Mas, assim, eu gosto muito, assim, eu sou suspeita porque eu falo que eu uso medicina integrativa, assim, para um monte de doença, para várias coisas, porque a gente vê que isso ajuda muito. Mas, assim, até em casos de laser também, na boquinha desses gatos que têm complexo de estomatite, nossa, ajuda muito, 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 porque a gente diminui essa inflamação toda que ele está apresentando. A hemoterapia é maravilhoso para esses gatos, a gente ajuda porque a gente pensa numa doença que mexe muito, né, nesse sistema hematopoético, então, assim, ajuda muito. E o ozônio, então, é incrível, realmente, porque a gente tem essa ação anti-inflamatória, né? Então, a gente acaba ajudando muito, porque, falo, quando entra a felve, dependendo da imunidade desse paciente, ele pode ter muitas coisas, muitos sintomas, né? Eu falo, às vezes pode começar com uma gripe, né? E isso evoluir de um curso muito mais grave, como outras doenças, né? Então eu gosto bastante da integrativa para ajudar e eu vejo que assim, eles têm uma resposta muito boa, né? Então assim, eu gosto bastante. Muito legal. E eu tinha anotado aqui, mas em relação às lesões bucais e até as lesões Uhum, oculares, né? uhum, Você indica algo de manutenção, algo que a pessoa possa fazer diariamente? Eu conversei com essa cliente ontem que eu te falei, e ela me uhum. perguntou se o Periogard era tóxico para os gatos, ou se ela poderia fazer essa limpeza na boquinha e tudo mais. Eu até comentei do Periovet,
Pensei mais da gente ter respaldo mesmo, né? Eu expliquei para ela que é o mesmo princípio, que é a mesma coisa que tem num vidro, que tem no outro, mas que se acontece alguma coisa com o Periogard, que é humano, a gente não tem Humano. respaldo de laboratório, porque o laboratório vai falar de onde que você inventou de usar isso para gato, não está escrito em lugar nenhum, você que inventou, você Exato. que se vire. Agora, o Exato. Periovete, que é a mesma coisa, é É para o nosso veste. povo. E aí você pode Exato. ligar lá, vai ter respaldo bonitinho, as pessoas vão querer te atender. Perfeito. Ainda mais de um fel, viu? Falo, tem coisas que eu não arrisco na minha vida, né? Então, assim, é melhor não arriscar. Eu também faria o Periovete. O que, assim, a gente tentou fazer lá no Adote, eu falo porque eu trabalhei muito tempo em ONG, né? Então, assim, gatos com felve era praxe. Então, a gente tentou fazer algumas medicinas alternativas para esses gatos que tinham complexo de indivíduo estomatite. Ozônio a gente conseguiu usar em alguns casos O óleo também. O ozonizado problema, de girassol. o óleo ozonizadinho. Só que o problema é o sabor, né? E eles Então, assim, na espumam. hora que a gente então, assim, então a gente tentou em alguns casos e não funcionou muito bem. Gatos que eram muito bonzinhos, tipo, bonzinhos ao ponto da gente fazer isso sem sedação, ou a gente só fazer com uma medicação mais tranquilizante, tipo uma gabapentina, a gente conseguia até fazer o laser para ajudar. O Perovete ajuda muito nessas limpezinhas mesmo, dá, porque tem, né, a base é clorexidina, então acaba ajudando bastante. É que, assim, o problema é que, na verdade, o tratamento mesmo, efetivo, é a extração, né? Eu não sei se esse gatinho ele já chegou a fazer a extração dentária, Ele fez. ele fez e mesmo assim não respondeu, né? Porque tem os Não. casos que não respondem mesmo, ainda mais quando é FeLV. E aí o problema é que aí o tratamento normalmente é com corticoide, né? E aí a gente mexe no sistema imunológico também, né? Eu falo, quando é um animal que não tem retrovirose associada, a gente consegue ter muita resposta com anti-inflamatório. Agora, quando eles são positivos para FeLV, a gente entra com uma dose bem baixinha para tentar, tipo, dar qualidade. Mas a gente tem que entrar com analgésico também, porque eles sentem muita dor com essa baita inflamação. Mas esse cuidado mesmo, assim, a limpeza, né, o que ela pode fazer, e tentar, às vezes, conversar com o vet para tentar, às vezes, umas doses anti-inflamatórias, mas umas doses mais baixinhas, né, para a gente, às vezes, tentar controlar um pouco essa inflamação. E ocular depende muito do ocular, você falou tipo, em relação ao que? Inflamação? Do ocular, ela me falou que ele tem muito a própria uveíte, mas isso causa Uhum. secreção, e aí que o olho fica seco, que ele tenta coçar. Então, ela falou, ele tem várias questões. E aí, o que eu falei para ela foi de solução fisiológica, né? Mas para que ela busque pela veterinária especialista, para que de repente Uhum. use ali algum produto que traga conforto mesmo para ele, né? E lubrificante também é uma coisa que também As, ajuda as bastante, mas às vezes a lágrimas gente tem que entrar com artificiais, tratamento. né? Ajudam muito, mas assim, às vezes a gente tem que trazer com algum tratamento, às vezes com algum colírio mesmo, às vezes Sim, com anti-inflamatório, às vezes até com antibiótico pra gente tratar. Mas assim, de cara o que ela pode fazer mesmo é lubrificar esse olhinho e limpar com perfeito, solução fisiológica. perfeito. E por fim, Mar, queria te perguntar se existe o tratamento, você já respondeu que não, se o animal Não, pode beleza. ter a FIV e a FeLV. Então, né, não basta uma coisa ruim, se ele pode ter as duas. Sim, e hoje em dia a gente tem pegado cada vez mais as duas coisas associadas também, que é, nossa, quando dá positivo, assim, nos dois, dá até um gelinho, assim, na barriga, porque a gente tem que entender que as duas doenças, imagina quando esse sistema imunológico não tá comprometido, né? Porque o animal tá com o sistema imunológico brigando com duas retroviroses importantes, né? Tanto com a AIDS quanto com a leucemia. Então, pode acontecer sim desses animais serem positivos, a gente tem que identificar ainda mais tudo isso. Porque se a gente pensar, a gente tem que pensar que ele pode ter o dobro de doença, porque ele pode induzir pelas doenças que a FIV induz, que a maioria são parecidas com a FeLV, mas algumas outras são um pouquinho diferentes. Então, assim, eles podem ter as duas coisas, né? O que a gente normalmente hoje em dia, a gente fala, a gente tá tentando ainda algumas coisas diferentes. Eu tô até tratando recentemente um paciente super querido com medicação de fora, mas ainda tá em estudo. Então, assim, os tutores ficaram super cientes que é uma medicação teste, porque a gente já não tinha mais recurso, assim, o gato já tinha feito 4 transfusões sanguíneas, a gente estava tentando agora uma medicação de fora. Os antivirais, infelizmente, né, que a gente tem o Raltegravir, que hoje em dia tem muita gente usando, o veterinário não pode prescrever. E eu falo, a gente ainda está muito longe ainda de cura ainda, tanto para FIV quanto para FeLV, porque se a gente for pensar até na AIDS humana, a gente toma coquetel, entendeu? Não toma uma medicação, são várias associadas. Então não adianta entrar com um antiviral, né? Assim, ele vai controlar um tempo, mas depois o vírus, infelizmente, ele vai ganhar essa batalha, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda está um pouco distante, infelizmente, da gente realmente ter uma cura para essa doença e ter uma medicação que realmente seja curativa por conta disso, né? A gente vai ter que ir fazendo um mix de antivirais até a gente tentar achar uma dose que realmente seja efetiva para esses pacientes. Então, infelizmente, por isso que a gente
bate tanto no pé da importância de tudo isso, mas na hora que eu for fazer o encerramento, eu puxo a orelha de vocês que tem que fazer tudo aí, certo? Perfeito, eu vou abrir as perguntas, mas eu sei que até já deu o nosso tempo. É um Eu nem tema vi que, se aqui o horário, quiser, mas não, vamos. é um tema que se quiser ficar aqui, né, para sempre tem. Sim, Tem falando, sim. assunto, mas abri aqui para o pessoal perguntar se ficaram algumas dúvidas. E por fim, Mai, uma coisa que eu sempre falo para os clientes é assim: se você tem gato, busca por um especialista. Sim. E aí eu não sou especialista em felinos, não tenho por que puxar a sardinha para vocês, mas eu sei o que eu não aprendi, né? Então, assim, Como é diferente, né? eu sei que eu não sei. Então, se eu não Uhum. sei, é porque as outras pessoas, colegas e as outras pessoas que passaram por graduações parecidas com as minhas, com a minha, Não né, souber. e foram, também não Uhum. sabem. Então, eu queria Sim. que você dissesse assim, tal, por que que eu busco por uma especialista? O que que você me diz disso, dessa Eu acho diferença? que e a gente, eu brinco porque assim, é diferente quando eu falo assim, leve no especialista, porque parece que eu estou querendo fazer marketing no meu trabalho, mas não é bem por aí, porque eu falo assim, não é só passar com a Mayra, a gente tem vários especialistas maravilhosos também, e assim, a gente precisa, porque o atendimento realmente é direcionado. Eu sempre faço a associação de duas coisas. Quando você vai levar seu filho no médico, você leva ele no clínico geral, você leva ele no pediatra. Por quê? Porque o pediatra, ele sabe exatamente as doenças que tem na criança. Quando você vai levar seu avô, né? Você leva ele no gerontólogo. Então, assim, não adianta você chegar e você querer tentar resolver tudo no clínico geral. O clínico geral, ele realmente vai ter uma dimensão geral das coisas. Quando a gente procura especialista em felinos, a gente vai ter realmente um olhar diferenciado para doença. Eu só estudo gato. Então, eu brinco, gente, eu acordo de manhã, eu respiro gato e vou deitar à noite respirando gato. Porque, assim, é só o que eu fiz, assim, durante toda a minha graduação, curso, a gente sempre está se atualizando e estudando só para entender sobre medicina felina, né? Então, assim, é diferente, né? Então, a gente precisa realmente falar, não é só puxando sardinha, não. Eu acho que, normalmente, quando a galera passa de uma especialista, raramente ela volta a atender, não vou passar no clínico geral, porque realmente é um pouco diferente, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar diferente, porque eu falo, se a pessoa quer ser clínico geral e ela quer atender gato, ela precisa estudar gato. Então, você precisa estudar Perfeito. muito gato, mesmo se ela não for especialista. Mas depois, quando o tutor leva, é essa associação que eu faço. Você precisa levar seu filho, você leva ele no pediatra. Então, leva o seu gatinho no especialista também. Com certeza. E a Arlene está perguntando, não pode dar anti-inflamatório para gato felve? Pode. Pode, tá? Pode. Só que a gente precisa fazer, são doses, normalmente, que são diferentes. E dependendo da doença, às vezes o tratamento vai ser mais longo do que outras, né? A gente tem que pensar que um animal que tem o sistema imunológico comprometido. Então, às vezes, um gatinho que tomaria um anti-inflamatório por uma determinada doença, vamos supor, para 7 dias, 10 dias, esse gato às vezes vai ter que tomar por um período maior. Então, assim, ele pode tomar sim. Então, por isso que o veterinário vai ter um respaldo de saber a dose certinha, né? Que a gente precisa entrar, mas eles podem tomar sim. Perfeito. E a Nathalie perguntou se você poderia repetir o protocolo vacinal inicial. Tá, então vamos lá. Para filhote, a gente tem que começar a fazer a partir de 8 semanas, tá? E aí a gente tem que fazer 2 doses da AV5, com 21 ou 28 dias, 30 dias, perdão, de intervalo entre elas. E a última dose para filhote a gente faz com a tríplice, tá? Para adulto, a gente tem que dar 2 doses de V5, não precisa fazer a terceira dose, só essas 2 doses iniciais, tá? No ano seguinte, se você for fazer com a vacina da Zoetis, ela é anual, se for com a da MSD, é a cada 2 anos. Aí é só uma dose, dependendo de qual marca você for, né? Se você usar da MSD, você faz a cada 2 anos, e se for da Zoetis, a gente faz anualmente. Anualmente. E a cat sitter Dani está perguntando se a ração de baixa qualidade interfere muito no gato que tem FIV ou FeLV. Nossa, muito, muito. A gente tem que entender. Eu brinco que a gente tinha que fazer um dia só de palestra sobre nutrição. Eu não sou nutróloga, mas chamem alguém de nutrição. Porque eu acho incrível e eu sempre falo que a alimentação, principalmente, Olha, nós temos um pelinho no olho. nós, A nutrição começa pela boca, né? Assim, eu nós brinco, somos. a gente come saudável num dia, no outro a gente tá comendo um podrão, mas a gente normalmente tenta comer mais saudável na vida, né? Agora, com o animal não é diferente. A gente tem que entender que a alimentação, hoje em dia, já entra nos 5 pilares, né, da saúde do animal, e não é por acaso. Então, assim, a gente precisa dar uma alimentação de boa qualidade. Então, esses gatos precisam comer dieta super prêmio para a gente melhorar a expectativa desse animal, para a gente ter um sistema imunológico competente. A gente tem que pensar que qualquer coisa que envolva esse sistema imunológico dele ficar mais baixo
essa doença vai ser reativada e aí ele vai começar a apresentar sintomas clínicos muito mais rapidamente, né? Então interfere diretamente. Perfeito. Mai, não combinamos essa pergunta, hein? Seja sincera. Uhum. Alimentação natural, você é a favor ou contra? Então, o grande debate do século. Para gato, eu sou contra, tá? Porque o que acontece? Para felinos, atualmente, a gente conseguir uma dieta equilibrada no nível proteico correto é muito difícil. A gente tem que pensar que os nossos pacientes são carnívoros estritos, né? Diferente de um onívoro, que são os cães. Então, para os cães funciona super bem, eu sou mega a favor. Agora, para gato, infelizmente não dá. A gente precisa equilibrar essa dieta de uma maneira muito complexa, né? O que eu falo que atualmente a melhor comida para gato é alimento úmido, assim, disparado. Hoje em dia é o que é que mais se assemelha na natureza. Então a gente precisa, obviamente, sempre olhar no rótulozinho, falar no frasco, no rótulozinho, que são alimentos completos, mas assim, precisa ser alimento úmido. Precisa ser único, exclusivamente, vamos dar só alimento úmido, não precisa dar ração seca. Não, a gente pode fazer um equilíbrio, mas é importante que esse animal seja desde filhotinho apresentado o alimento úmido, que gato tem muito problema renal, né? Então a gente consegue. Ele não toma água, né? A gente tem que pensar que eles são seres desérticos, então eles não tomam água. Então, assim, a gente precisa. O alimento úmido, a base dele. Opa, a luz de novo. 70, 80% dele é só água. Então é o que eles comeriam na natureza, que seriam pequenas presas, né? Então, por isso que eu falo, associar junto a dieta seca com um alimento úmido, porque é muito difícil alguém conseguir manter um gato só com alimento úmido. Tem gato que nem consegue comer a quantidade necessária se fosse só sachê, mas assim, natural não para gato. Hoje em dia, vamos de úmida, que é o melhor dos mundos A para eles. Gabi, que trabalha com a gente, está perguntando da alimentação natural, né? Para felve, Uhum. e aí vou estender para felinos. O que a Uhum. gente faz aqui? Normalmente, o gato, ele forma o paladar, a Mayara pode dizer melhor que a gente, até 3 meses, mais ou menos. Então, não é tão simples também a gente falar, agora o meu gato vai comer Agora fibra. vamos colocar. Eles Agora nem ele vai comer. comem, exato. Não é tão simples assim. Se for Exato. um bebê, dá para unir a especialista com o nutrólogo, com programas que hoje existem e a gente tentar o milagre aqui extraordinário e conseguir fazer uma dieta equilibrada. Mas não é a nossa realidade. O que vem para a gente já são animais adultos querendo mudar a alimentação. Então, assim, como durante a vida do gato, normalmente o tutor dá uma coisinha ou outra, fora a ração. Então, dou franguinho, dou peixinho, ele gosta disso, ele gosta daquilo. E pela nossa humanização, eles aceitam alguns alimentos. Nós, da nutrologia, a gente pega alguns alimentos que podem fazer parte do tratamento pela dietoterapia chinesa mesmo, e a gente, Uhum. ou moendo, ou enfim, ou dando ali como um certo petisco, a gente adiciona esses alimentos naturais à dieta dele rotineira, que Bom. normalmente Uhum. é a ração ou alimentação úmida, que também para nós é o ideal, né? Que hoje a gente já sabe que é para aumentar aí a ingestão hídrica do gato, né? Aí tem Eu mais falei, quando a gente pega até casos de hipoalergênica, que às vezes a gente só tem duas opções de ração, às vezes a gente fala, a próxima opção vai ser natural. Eu falo, é muito difícil a gente conseguir introduzir alimentação natural. Ainda mais porque normalmente esses gatos já são adultos, né? Não, não é É muito difícil fácil. realmente conseguir aceitar. Né? Não é simples, não. A Arlene está perguntando qual o melhor remédio para aumentar a imunidade para o gato felve e que a vet passou imunoglucan. Eu até vou ajudar a Maia aqui, e uma coisa que a gente tem que se posicionar, Arlene, depois agenda com a Maiara, porque a gente não pode também, pelo nosso CRMV, Conselho Regional Federal, se a gente falar, o melhor remédio é esse. Uma que a gente está mentindo, porque o que é bom para o Exato. João não é bom para a Maria. Não é bom, né? Então a gente precisa ver do seu gatinho qual seria o melhor remédio. Mas fora isso, a gente não pode também fazer consultas assim, né, para público. Então vamos dar esse remédio, até porque seria muito leviano da nossa parte. Mas aí Exato. você chama a Maiara lá, né, Maia? O arroba. Me fala teu arroba My de Mellow novo. Pet. My Mellow MyMeloVet, Vet. com 2 L's. Até vou colocar aqui embaixo. É ponto vet, né, Mai? Ponto vet. Olha, eu já tô falando errado já. MyMelo, Essa hora eu já falei tanto. Ponto vet. ponto vet, ó, gente. Coloquei aí MyMelo.vet. E aí vocês conseguem chamá-la e agendar direitinho. Que mais? O pessoal só elogiando, palestra Ai, maravilhosa, queridos. parabéns, live fantástica, parabéns, Maiara e Qualivetes, bate-papo maravilhoso. Palminhas. Bom, então é isso. Mai, queria que você encerrasse
Se eu esqueci de te perguntar alguma coisa nos dias, Imagina, a gente falou super, imagina, não, eu acho que super fluiu. acho que foi ótimo. Peço desculpas para quem está nos assistindo, porque é um monte de informação, é uma enxurrada o assunto de FeLV, de verdade. Super extenso. Mas, assim, o que vocês precisam saber, né? Tem como prevenir. Se não preveniu, dá para remediar, e aí dá para oferecer a melhor qualidade de vida para o animalzinho. Saiba como, busque por uma profissional especializada, especialista em felinos, né? Que trabalhe com isso, que não trate seu gato como um cachorro pequeno. Então, William falando, cheguei tarde como curioso mesmo. Boa noite a todos e sucesso. Depois você assiste de novo, William. Então, o pessoal aqui dando parabéns, o Pellegrini também. E é isso, galera. Mais uma vez agradecer a Mayara, pedir desculpa que passamos do horário. E a gente continua outro dia, Mike. Tem muito assunto para falar de gato. A gente Não, te com chama de novo. certeza. Não tem milhões de assuntos aí de felinos pra gente conversar. Mas, gente, só o último recadinho, a gente sempre fala, Miô testou, todos os gatos precisam serem testados e vacinar todo mundo, tá? Então, assim, tem uma amiga gateira, já passa essa informação pra frente, assim, que a gente precisa vacinar esses gatos, a gente precisa fazer a quinta, pra gente começar a reduzir, né? A gente chegar a um padrão aí de fora do país, da gente reduzir esse número de casos e não expor mais esses animais, né? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Um beijo Obrigada, enorme. E assim, no Vou próximo deixar me a live chamem sempre, que eu salva. adoro. Pode Pode deixar, deixar. vamos chamar assim. Obrigada, Mai. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Live salva para quem quiser. Beijos. Beijo. Beijo. Próxima live quinta-feira, todas 8 da noite, quinta-feira. Tem um convidado novo para vocês. Beijos. Beijo, beijo. Brigadão, beijo. Obrigada.